Bem, alunos da mineração 2019, curso técnico em mineração, nós vamos fazer hoje uma revisão da nossa matéria lecionada até o momento. Então, o que nós vimos primeiro é sobre o sistema métrico de medidas, né? Então, a gente sabe que no sistema de medidas lineares, nós temos como principal medida o metro, né? E existem os múltiplos e os submúltiplos, né? Os submúltiplos, né, são aquelas unidades que são maiores que a unidade de referência, que no nosso caso é um metro, né? Então, como submúltiplos, nós temos quilômetro, hectômetro e decâmetro, né? E nós sabemos que 1 quilômetro vale 1000 metros, 1 hectômetro 100 metros e 1 decâmetro 10 metros, né? E esses são os múltiplos, né, que são maiores que metro, né? Por exemplo, se nós temos 10 quilômetros e queremos transformar em metro, devemos apenas multiplicar o 10 por 1000, que nós teremos 10.000 metros, né? Se tivermos 22 hectômetros e queremos transformar em metros, é só nós multiplicarmos 22 por 100, que nós teremos 2.200 metros. Tivermos 14 decâmetros, queremos transformar em metros, é só multiplicar por 10, que teremos 140 metros. Já os números, as unidades que são menores, né, que é a unidade de metro, são decímetro, centímetro e milímetro, né? Vai ficar um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, se nós temos um exemplo, 140 decímetros e queremos transformar em metro, então nós temos que multiplicar por 0,1. Seria 140 vezes 0,1, que vai dar 14 metros. Se tivermos 200 centímetros e quisermos transformar em metros, basta multiplicarmos 200 por 0,01, que vai dar 2 metros. Se tivermos 4.500 milímetros e quisermos transformar em metros, basta multiplicar 4.500 por 0,001, que vai dar 4,5 metros. Para entendermos, né, as medições que por hora podemos realizar em uma galeria, né, geralmente a gente usa a unidade metro, tá? Então, quando a gente vai medir uma galeria, ou um acesso, ou um desvio, alguma coisa referente a uma medição linear, nós utilizamos o metro. E também nós temos que deixar claro para vocês que geralmente a gente usa o valor de estaca, né? Então, pela nossa convenção, nós falamos que uma estaca é igual a 20 metros, né? Então, ó, por exemplo, se nós temos a estaca E1, então significa que a estaca E1 é igual a 20 metros. Se nós tivermos a estaca E6, significa E6 igual 6 vezes 20, que vai dar 120 metros. Tivemos a estaca E21, vai ser 21 vezes 20, né? Então, se nós tivermos, por exemplo, uma estaca E13 mais 4,5, né? O que significa essa estaca, né? Significa que nós já estamos na estaca 13 e andamos mais 4,5 metros. Então, seria 13 vezes 20 mais 4,5 metros. Então, daria um total 270,5 metros. Se tivermos a estaca E8 mais 7,9, nós teremos 8 vezes 20 mais 7,90 metros. Seria 160 mais 7,9, que vai dar 167,9 metros. Como podemos utilizar na prática essa convenção, né? Então, por exemplo, se nós tivermos lá um túnel, por exemplo, que tem um comprimento total de 4 km, e nós já estamos na estaca 32, quanto faltaria para concluir esse túnel? Ora, se nós estamos na unidade quilômetro, e nós temos por convenção que geralmente a gente trabalha
com a unidade de metros. Então, primeiro nós temos que transformar essa unidade de quilômetro para metro. O que faríamos? 4 quilômetros é 4 vezes 1000, porque 1 quilômetro é 1000 metros. Então, teríamos 4 vezes 1000, que daria 4.000 metros. Ora, e se nós estamos na estaca 32, então, ó, estaca 32, quanto que ela vale? Né? Vale 32, que é o número da estaca, vezes 20 metros, que vai dar 640 metros. É o que nós já realizamos de escavação. Mas quantos metros vão faltar? Se nós temos um comprimento total de 4.000 metros e já escavamos 640, é só subtrair 4.000 menos 640, que vai dar 3.360 metros a escavar. Ora, se a cada dia nós avançamos 12 metros, né? Podemos perguntar, se a cada dia avançamos 12 metros, quantos dias serão necessários para concluirmos essa escavação? Ora, se nós temos 3.360 metros a serem escavados e a média diária de escavação é de 12 metros, basta dividirmos 3.360 por 12 metros, que vão resultar em 280 dias. Então, faltam 280 dias para serem escavados, né? 280 dias para serem trabalhados. Ora, se nós tivermos lá, por exemplo, que o nosso contratante nos paga a cada metro avançado R$2.500 por metro avançado, quanto que a gente teria que faturar? Ora vejam, nós temos que escavar 3.360 metros, né? Então, se nós temos que escavar 3.360 metros e cada metro vale R$2.500, basta multiplicarmos 3.360 por 2.500, que vai dar um total de 84 milhões, né? Então, essa seria uma das aplicações que teríamos com o sistema de medidas. Continuando, né? Nós temos que a cartografia, né? Ela é uma área de conhecimento. Ela é responsável pela elaboração e estudo dos mapas e das representações cartográficas em geral, né? Incluindo plantas, croquis e cartas gráficas, né? Essa é uma área de conhecimento de extrema utilidade, né? Para todos os campos, né? A história, a sociologia, a mineração, né? Todos os campos se baseiam na cartografia, tá? Existem dessa forma alguns conceitos, né, básicos de cartografia que vão nos permitir entender quais são os elementos da área de estudo com uma maior facilidade. Se soubermos, por exemplo, noções de uma escala, uma legenda, projeções, isso vai nos auxiliar a identificar com mais facilidade as informações de um mapa e as formas de como vamos utilizar para elaborá-lo, né? Então, o que é um mapa, né? Um mapa, ele é nada mais do que uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico, né? Nós temos uma área real, né? Uma área grande que vai ser reduzida para ser colocada em um mapa. Então, ele vai representar aquela representação real, né? Feita através de um mapa do que é a realidade no campo, né? E nós temos um mapa, né, que ele pode ser um mapa temático, né? Ele é uma representação de um espaço realizado a partir de uma determinada perspectiva ou de um determinado tema, que pode variar, né? Indicadores sociais, naturais, urbanos, né? Áreas de mineração, áreas de degradação, áreas de pandemia, né? E assim sucessivamente, né? E o que são plantas? Plantas são representações cartográficas realizadas a partir de uma escala muito grande, ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. Ela é muito utilizada para representar
casas, moradias, né? Em geral, bairros, parques, empreendimentos, cidades, né? E o que seria um croquis? Croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou em outras palavras, é um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões para sua elaboração. Ele vai servir apenas para alguma informação geral de uma área. Por exemplo, se você está dentro de uma mina, você quer fazer uma representação de uma galeria para orientação dos seus funcionários lá, você faz um croquis e vai colocar para eles o que você necessita para que eles realizem aquele trabalho. Pode ser um croquis. Ou então, se você está numa bancada, numa mina a céu aberto, você quer que sejam colocados mais furos para intercalar a perfuração, você faz um desenho da bancada e coloque, né, os furos que tem que ser tem que ser auxiliares, né, implementados. Esse desenho ele não tem escala e não recebe nenhum padrão, ele não tem nenhum padrão de elaboração. Ele serve para uma informação. O que é uma escala? Escala é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente, ela aparece designada nos próprios mapas na forma numérica e também pode ser na forma gráfica, né? Então, se nós tivermos lá um mapa de 1 para 50 mil, né? Nós podemos ter um mapa de 1 para 2 mil e assim sucessivamente, né? A legenda. O que é a legenda? É a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente, né, nos mapas temáticos, né? Alguns símbolos cartográficos e as suas legendas são padronizados, né? Por exemplo, para todos os tipos de mapa, quando a gente quer designar água, sempre é azul. Quando a gente quer designar uma vegetação, sempre verde, né? E assim sucessivamente. Quando a gente quer colocar uma área minerada, geralmente a gente coloca lá nessa legenda, né, 2 martelinhos, né, representando a área que é minerada, né? Orientação, né, é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, que é importante para representar a direção da área de um mapa, né? Alguns instrumentos geralmente são utilizados para a determinação da orientação cartográfica, né? A rosa dos ventos, a bússola, o aparelho de GPS, né? E no mapa, geralmente, vem ou a rosa dos ventos ou o norte verdadeiro coincidindo com o norte magnético. Geralmente está do lado direito do seu mapa, tá? O que são projeções cartográficas? São sistema de representação da Terra, que é o geóide, né? E quase sempre arredondado em um plano, de forma que sempre haverá distorções. A Terra, ela nunca é redonda, tá? Imaginávamos, né, que a Terra seria redonda, não. A Terra, ela não é redonda, e sim achatada. Então, sempre numa projeção cartográfica, vai haver alguma distorção, algum erro, tá? E esse sistema de projeções cartográficas, ele vai utilizar a melhor estratégia para definir, né, quais são as alterações real e a representação cartográfica com base, né, nesse tipo de mapa, né, a ser produzido. O que é hipossometria? Também chamada de altimetria, né? É o sistema de medição e representação das altitudes de um determinado ambiente e as suas formas de relevo, né? Então, um mapa hipossométrico ou altimétrico é a mesma coisa. É aquele mapa que é definido por meio de cores e tons e as diferenças de altitude em uma determinada região, tá? Então, quando a gente está falando de altimetria, né, ou hipossometria, nós estamos falando da mesma coisa, que é o que? É a representação através da altitude, né? E o que seria a latitude? É a distância em graus de qualquer ponto da superfície à linha do Equador, né? Que é um traço imaginário que se encontra a uma igual distância entre o extremo norte e o extremo sul da Terra, né? E longitude? O que seria a longitude? É uma distância, né, também medida em graus,
entre qualquer ponto da superfície. A nossa revisão, meus alunos. Então, se nós temos um sistema métrico que nos permite calcular, né, quanto avançamos em metragem linear, é possível também a gente calcular as seções e os volumes de galerias. Por exemplo, né, se nós temos uma seção de 5 metros por 5 metros, o que significa isso? Que 5 metros de largura é a galeria e 5 metros de altura é a sua altura. Então, a área, né, que nós estamos trabalhando seria 5 vezes 5, que daria 25 metros quadrados, né? Então, essa seria a nossa seção, né? A nossa área, né, escavada. E como é que nós calcularíamos o volume, né? Olha, se nós tivermos a seção escavada vezes o avanço, nós vamos ter, então, a metragem gerada num desmonte. Por exemplo, se tivermos 5 metros de largura por 5 metros de altura, vezes o avanço de 4 metros, qual seria o volume, né? Então seria 5 vezes 5, que é igual a 25 metros quadrados, vezes 4, que vai dar 100 metros cúbicos, né? Então esse seria o cálculo de volume, né? Então, para calcular volumes de galerias e túneis, né, conforme nós já sabemos, né, e já estudamos anteriormente, né, nós podemos verificar que as medições em túneis, aberturas subterrâneas, escavações para a construção civil e para a mineração, ele tem o sistema métrico, né, como padrão, né, visa a medida linear, tá? Então, a unidade, o sistema de medidas lineares fundamental é o metro, né? Também nós temos que reforçar o entendimento que as medições de galerias e túneis são feitas de forma linear, utilizando-se a estaca, né? E que cada estaca vale 20 metros, né? Alguns exemplos foram dados a partir da medição linear de um túnel, de uma galeria, né? E a utilização, né, geralmente é feita em fechamento de medição, em planilhas, para se estimar o tempo de escavação, o faturamento da obra, quanto vamos ter que mobilizar, quanto vamos ter que desmobilizar, né? E também nós podemos, né, quando a gente vai trabalhar em um contrato, né, de prestação de serviço, ou até mesmo a gente quer trabalhar na mineração para saber qual que é o volume que nós escavamos, né, nós podemos também utilizar desse método, né? Então nós devemos lembrar para vocês, quando a gente trabalha na escavação, né, de uma galeria ou de um túnel, a medição se dá através da metragem linear e também do volume escavado. Então a gente calcula, né, a produção por metragem avançada e volume produzido, né? Por quê? Para cada um há um preço, né? Para cada um você coloca um custo. Por quê? Se você está avançando, você tem o custo do seu equipamento de perfuração, do seu material de desmonte, né? Se você já está só retirando o material, você vai ter o custo do seu equipamento, vai retirar o material, né? Seus caminhões, e assim sucessivamente, né? Então, quando a gente faz uma planilha, né, a gente tem que saber quanto que a gente vai receber pela metragem avançada e também pelo volume extraído, né? Então, nós devemos lembrar para vocês que quando a gente está trabalhando na escavação de uma galeria ou em um túnel, a medição vai se fazer através da metragem avançada e também do volume escavado, né? Pois em ambos, né, há um faturamento a ser recebido. Então é de suma importância também sabermos como faremos para calcular os volumes escavados, né? Qual a necessidade de se ter de equipamento, por exemplo, se nós vamos ter uma carregadeira, uma escavadeira,
se vamos ter caminhões, se não é necessário, se a distância está econômica ou não, né? Então, para a retirada desse material após avançado, né, uma detonação, nós temos que ter os equipamentos de cargas, né, que também vão ser, essa retirada desse material vai ser cobrada, né? Então, nós temos que ter, saber quanto que a gente vai desmontar, para a gente ter o parâmetro para a gente poder compor o custo, né? Então, e também a gente deve lembrar que em uma escavação subterrânea, né, a distância econômica para que o equipamento realize a limpeza de uma galeria, né, é no máximo de 400 metros. Se for, e geralmente o equipamento que a gente utiliza é uma carregadeira. Se essa distância ela for maior que 400 metros, ela não vai ser econômica e nós vamos ter que ter a utilização de outros equipamentos, ou seja, de um equipamento para ajudar a escoar. No caso, seriam os caminhões, né? Então, se essa distância ela for maior que 400 metros, ela não vai tornar viável, né, a realização desse escoamento. Então, nós vamos ter que utilizar os caminhões, né? Então, para o cálculo de volume de uma galeria, né, temos que ter em mente que uma galeria é medida pela sua seção, né? Altura vezes largura e vezes o avanço, né? Então, para um exemplo, vamos adotar que nós temos uma galeria sendo escavada com as seguintes informações. Nós temos altura de 8 metros, largura de 6 e avanço de 5, né? Então, quanto que é que nós vamos gerar de volume? Olha, nós temos altura vezes largura vezes o avanço. 8 vezes 6, 48. 48 vezes 5, 240. 240 o quê? Metros cúbicos, né? Então, quando a gente calcula o volume, metragem, metros cúbicos. Por exemplo, nós podemos também colocar um outro exemplo para vocês. Nós temos um túnel sendo escavado com altura de 12 metros, largura de 10 e avanço de 3 metros, né? Cada detonação. Então, o volume gerado dessa escavação vai ser 12 de altura, vezes 10 de largura, vezes 3 metros de avanço, que vai gerar um total de 360 metros cúbicos, né? Então, mas se a gente tem uma escavação, né, lá, um túnel de 8 km a ser escavado, e a seção é de 5 de altura, 4 metros de largura e um avanço, né, de 4 metros, né? E atualmente nós estamos na estaca E100 desse túnel. Então, vamos perguntar assim, quantos metros ainda faltam para ser escavados? Ora bolas. E quantos dias vão ser necessários para concluir a escavação? Se o preço do metro escavado é R$ 1.500, qual que vai ser o faturamento, né, pela metragem escavada? Né? Qual que é o volume a ser escavado até a conclusão da escavação? Né? E se nós tivermos caminhões, né, que vão puxar 12 metros cúbicos, né, quantas viagens vão ser necessárias para realizar a escavação? Olha só, a primeira pergunta nós vamos responder o seguinte: quantos metros ainda faltam a ser escavados? Olha só, o nosso túnel tem 8 km, né? 8 km vezes 1.000 dá 8.000 metros. E nós estamos na estaca 100. 100 vezes 20 vai nos dar um total de 2.000 metros. Então nós temos 8.000 menos 2.000 vai dar 6.000 metros. Ainda faltam para ser escavados, né? Agora, quantos dias faltam para concluir a escavação? Sendo que cada dia avançamos, né, 4 metros. Olha só, faltam 6.000 metros, nós avançamos por dia 4 metros, é só nós dividirmos, né? 6.000 por 4, que vai dar 1.500 dias para concluir a escavação. Ora, se a cada metro nós recebemos 1.500 metros avançado, então nós teremos 6.000 metros vezes 1.500, né? Que vai dar um total de 9 milhões de faturamento. Qual seria o volume escavado até o final da obra? A altura da galeria, 5 metros. A largura, 4 metros. Então, e a metragem a ser escavada, né, 600 metros. Então, ó, 5 vezes 4, 20, vezes 6.000, né, que vai dar um total de 120.000 metros cúbicos, né? Se cada caminhão retira 12 metros cúbicos,
Para retirar 120 mil metros cúbicos, nós teremos 120 mil dividido por 12, vão dar 10 mil viagens de caminhão, né? Então, muito tranquilo para a gente poder realizar esse cálculo, ok?